Eu conheço os estatutos e, com base na experiência do último congresso, penso que o requisito mínimo eram 10 anos de militância. Se o Venâncio reúne essas condições, é livre de concorrer, é livre de candidatar-se e que vença o melhor. Olá, amiga e amigo do canal Resgatando África. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do lugar que se encontra. Está começando mais um Olhar de Resgate. Venâncio Mondlane está a ser alvo de muitas críticas por vários motivos. Um deles é de não ter desempenhado com zelo a sua função como assessor político do presidente Ossufo Momade e agora usufrui as fragilidades da liderança da Renamo para vender a sua imagem política. Essas e outras questões em volta a Venâncio mereceram análises no debate político na televisão FTV. Venâncio Mondlane, em algum momento, talvez esteja a fazer um pouco de confusão, ou talvez não prestou atenção ao detalhe. Se ele fala de fragilidade da Renamo, da liderança da Renamo, fala de fragilidade do partido Renamo, devo lembrar-vos que o Venâncio Mondlane é assessor político do presidente da Renamo. Sim. Ora, se existe uma fragilidade, era a missão do Venâncio, como assessor político da Renamo, assessorar o presidente do partido. Se não fez, então quer dizer que essa fragilidade ele viu e está a usar politicamente ou propositadamente foi assessorando o presidente da Renamo para o caminho errado. Então, por via disso, penso que é possível perceber que essa fragilidade a qual ele se refere é muito mais no plano individual do que no plano institucional. Então, é muito fácil denegrir a imagem do presidente a favor dos objetivos individuais. É por isso mesmo que eu falava aqui do caso do assessor político, que na qualidade de assessor político tem responsabilidades para com a instituição e para com o presidente. Agora, esta questão que é dita por aí, nós não estamos preocupados com ela, porque nós sabemos que sob a liderança do presidente Ossufo Momade tivemos resultados jamais vistos no processo eleitoral anterior, mesmo quando muita gente saiu a contestar o presidente Ossufo Momade no passado. O presidente Ossufo Momade liderou sabiamente o processo eleitoral e que levou, inclusive, o Venâncio Mondlane a ganhar na cidade de Maputo. Com isso, Venâncio Mondlane está sendo classificado como político emocionado, que correu demais a anunciar sua candidatura à presidência da Renamo antes das deliberações dos órgãos competentes do partido. Venâncio perdeu foco por causa do discurso do porta-voz José Manteigas. Renamo está-se a ressentir como órfão de Afonso Dhlakama, no sentido de que hoje consegue refletir que efetivamente, afinal, não existe democracia dentro do próprio partido. Quando primeiro vem o porta-voz, deputado Manteigas, a falar e a afirmar e até a subscrever que o próprio Ossufo Momade é o eleito para a sua própria sucessão. E acredito que isto é feito em órgãos específicos. Agora, por outro lado, vejo uma reação de alguém que não se esperava coisa diferente desta, não é? O Venâncio Mondlane é um emocionado, é um político emocionado pela onda que ele acha que carrega. E eu até apelido este movimento do Venâncio Mondlane como uma Renamo de Venâncio Mondlane. Ele carrega com isto meia dúzia de membros da Renamo e com isso ele acha que já pode se afirmar como um vento de mudança dentro da Renamo com este conceito de Renamo de Venâncio Mondlane. Eu acho que não passa muito disto, este atrevimento do Venâncio Mondlane no panorama político nacional, em que ele se afirma, digamos, candidato à presidência de um partido como a Renamo, que tem o historial que tem. Como um crítico, eu não vejo um Venâncio como um membro sénior do partido, para poder ter garganta que o próprio Venâncio tem. Agora, também temos que perceber uma coisa.
com a garganta, com a astúcia, com a visibilidade que o próprio Venâncio foi cultivando, tanto a nível da aparição pública como nas redes sociais, isto acaba por confundir um pouco este renamismo de Venâncio Mondlane com a verdadeira Renamo que o Macomb defende, porque a verdadeira Renamo, propriamente dito, que acolheu o Venâncio Mondlane, não conseguiu fazer face a esta avalanche que eu acho ainda, digamos, que não cria muitos estragos, porque é uma avalanche fictícia, tipo Photoshop, né? Esse Photoshop que o Venâncio tenta transmitir para o mundo, para a nossa sociedade, eu acho que a própria Renamo podia fazer muito mais, ao invés de se rebater com este Photoshop de Venâncio Mondlane. A Renamo é muito maior do que este Photoshop que o Venâncio Mondlane tenta transmitir. O Venâncio Mondlane, depois de ter passado da Frelimo pelo MDM e depois pela Renamo, eu acredito, se ele der um passo agora, por exemplo, para ir criar um partido político dele, é a morte dele como político. Ele devia ter feito isso antes, para poder capitalizar aquilo que ele tentou fazer dentro da Renamo, a pessoa dele. Porque se nós recuarmos, quando ele entrou para a Renamo, ele alavancou uma imagem de Venâncio Mondlane, dava com uma camiseta de Venâncio Mondlane, não sei o quê, dentro de um partido. Afinal, esse partido não tem, digamos, aquilo que são princípios próprios para poder acolher alguém que faz uma projeção própria. Hoje, eu costumo dizer que criaram uma cobra que já não tem controle, não é? Quando alguém sai de Maputo, à revelia da direção, vai para Nacala, não é? E chega lá com esta utopia fictícia. Se depois a direção acaba por... A gente acompanha isso nas redes, não sei se é verdade. Quando tu tens um percurso deste, em que alguém sai da capital, vai para um distrito, e depois a gente ouve dizer que o partido Renamo demitiu o delegado, não é? Que de certa forma acredito que tenha sido conivente para que o Venâncio tenha ido decretar lá como base dele, apoiantes, etc. Porque aqui em Maputo ele não podia fazer isso, porque ao longo do processo eleitoral ele foi perdendo aquilo que eram os apoiantes. Ele não tem apoiantes fixos, tem apoiantes fictícios. Eu costumo dizer que ele saiu na Guerra Popular com 2.000 pessoas e terminou, por exemplo, na Avenida Forças Populares com menos de 500 pessoas. Então, o que é isto? Se tu consegues transmitir, a gente vê a diferença dele em termos de capital político, a diferença dele com, por exemplo, estou a falar em termos de análise política da Renamo, o capital político que ele transporta, com o capital político que, por exemplo, o Araújo transporta na Beira, ou o Carris, em Quilimano, ou o Carris na Beira, não é? Em que quando sai para a rua, a gente nem nota se houve aumento ou diminuição de pessoas. A avalanche é aquela, o que não acontece com o Venâncio Mondlane. Por isso é que eu lhe chamo de um emocionado político, não é? Ele se emociona com uma coisa que ainda não cimentou, não é? Então, eu acredito que dentro da Renamo, se calhar, vão conseguir resolver esta questão e como tu tentaste dizer aqui que achamos a Frelimo tem que olhar para Venâncio Mondlane como um potencial, digamos, político para enfrentar. Não, Venâncio Mondlane não é ameaça nenhuma para Frelimo, de maneira nenhuma, de longe, nem nos preocupa, entanto como alguém representativo para poder fazer face o que quer que seja. A Frelimo é um partido com história, é um partido que consegue resolver os problemas dele e estão a discutir o perfil para o candidato à presidência, que dentro de dias vão ser divulgados alguns nomes, possíveis alguns nomes pela Comissão Política, depois para serem homologados, digamos, no Comitê Central, mas não estamos a olhar o perfil de candidato em função a um aspirante a político como Venâncio Mondlane. Venâncio Mondlane pode ter violado vários procedimentos da Renamo. Assim, Venâncio poderá decepcionar seus admiradores se provar que não reúne um perfil para se candidatar à presidência do partido. Devo lembrar-vos que até então, fora
será talvez um assunto que eu desconheço. Não me recordo de ter se anunciado os termos de referência para a candidatura da presidência da RENAM. Não me recordo de ouvir o Congresso, ou a Comissão Política ou o Conselho Nacional a dizer que estão abertas as candidaturas, pelo que qualquer pronunciamento em torno da candidatura é um pronunciamento comum de qualquer membro, pode dizer, mas até então não sei da convocação do Conselho Nacional, não sei da reunião da Comissão Política e muito menos do Congresso. Devo lembrar-vos também igualmente que para se candidatar à presidência da RENAM é preciso que primeiro haja uma reunião da Comissão Política que convoca o Conselho Nacional e que o Conselho Nacional convoca o Congresso e a partir do Conselho Nacional faz-se o perfil do candidato e esse perfil, os candidatos são votados em Congresso. Não sei qual é o perfil que os que estão agora a se intitular de candidatos da RENAM, a presidência da RENAM, estão a usar, quais são os requisitos que estão a usar, porque não houve nenhuma reunião da Comissão Política, não houve nenhuma reunião do Conselho Nacional e muito menos o Congresso foi convocado. Não sei quando é que eles pretendem se candidatar, talvez saibam de alguma coisa que nós não sabemos, então acredito que em tempo útil a Comissão Política vai convocar os órgãos competentes, mas neste momento nós estamos preocupados ainda com a reivindicação dos resultados eleitorais que nós ganhamos. Penso que o Venâncio também e qualquer outro devia estar focado na vitória que conquistamos nas eleições autárquicas, até porque ele é o edil eleito pela cidade de Maputo e nossa luta e nosso foco ainda é esse. Ainda não passamos disso, embora estejamos a fazer um trabalho com vista às eleições presidenciais, mas não nos distanciamos daquilo que nós conquistamos com propriedade. Mas como estou para fechar, o Venâncio Mondlane tem requisitos, até onde eu sei, corrija-me se estiver no Congresso, não participam todos, tem requisitos para chegar ao Congresso? Qualquer indivíduo, qualquer membro da RENAM eleito ao nível da base, os delegados são eleitos. Sim. Se ele for eleito, poderá participar do Congresso. Isso depende muito da base, então é um processo democrático que poderá acontecer quando formos ao Congresso, mas até então não sei se nem eu vou fazer parte do Congresso, não sei se nem ele vai fazer parte do Congresso, não sei quem são os que vão fazer o Congresso, e a pergunta que eu sei que eu poderia fazer até perguntar ao próprio Venâncio é quando é que vai ser essa eleição? Quando é que vai ser essa candidatura? Já lançou a candidatura para quando? Já foi, se tem uma data, poderia partilhar com todos nós, para de repente, eu também de repente queira concorrer, talvez, quem sabe, possa tentar organizar-me. Então estamos nessa situação ainda de procurar ver qual é o nosso foco, e o nosso foco nesse momento é o processo de recenseamento que já vai iniciar, é o processo de, em sede própria, em tempo útil, os órgãos do partido vão se pronunciar sobre qualquer que seja a dúvida que possa pairar no ar. Neste momento, o que eu posso dizer é convidar a todos os moçambicanos e moçambicanas do Rovuma, Maputo, do Zumboim, para que mantenham calma, mantenham-se serenos, em que o partido tem uma liderança e que em sede própria as decisões do partido que competem aos colégios do partido serão tomadas por colégio de forma deliberada, depois, aliás, de forma colegial, e em forma de deliberação chegará a todos os níveis dos bairros, dos distritos, das províncias. Mesmo para passar, e se vou colocar uma questão, porque é a única pessoa que nós temos aqui para poder dar, não podemos questionar. O Venâncio Mondlane diz que há dinheiro que está a circular para aliciar as mentes da RENAM. É verdade ou não? De forma mais objetiva? Não sei, se existe, ele que prove que é esse dinheiro, onde é que está esse dinheiro. Eu até também estou a precisar de dinheiro, mas não para aliciar. Estou a precisar de dinheiro para pagar minhas necessidades. Não sei, nunca vi esse dinheiro. Não sei por onde é que anda. Talvez ele tenha uma fonte que poderia partilhar com todos nós, porque até estamos a precisar para poder pagar algumas despesas que vamos entrar no processo eleitoral, processo de licenciamento, os fiscais, e temos atividades, por exemplo, das marchas que nos custaram muito caro. Então, se ele sabe de alguma fonte de dinheiro, acho que deveria partilhar conosco para que pudéssemos fazer as nossas atividades políticas. Irmos exigir onde está esse dinheiro para fazermos as nossas atividades políticas.